A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. É uma alegria, é um prazer estar de volta com vocês no nosso programa da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Para você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E te peço também que pegue a sua caneta, a sua Bíblia, a sua revista e seu bloco de anotação e fique conosco até o final dessa lição para nós aprendermos a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos comentar a lição de número 2, que tem por tema Vem o Fim. E o texto base da nossa lição, o texto áureo, está em Ezequiel 7 e verso 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Por que o profeta está falando que o fim vem sobre os 4 cantos da terra? A terra deixou de ser redonda, agora é quadrada? Não. Ele está falando aqui referente aos pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais são pontos de referência estabelecida para a orientação da superfície da terra. Então o profeta está nada mais, nada menos dizendo que o fim vem sobre toda a terra. Não ficará nada de fora. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juiz divino se aproxima. Tá? Esse é o papel do atalaia. Ficava em lugar alto, vigiando, cuidando, e quando se aproximava o perigo, ele era o primeiro a alertar o rei, né? O comandante daquela cidade. Né? Então assim nós somos hoje. Nós somos pregador da palavra de Deus, somos atalaia. Estamos alertando as pessoas sobre a volta de Cristo e que se eles quiserem ir para o céu, tem que aceitar a Jesus como Salvador. Estamos falando do iminente perigo que virá sobre a face da terra para aqueles que não aceitarem a Cristo. Somos atalaia de Cristo. O nosso texto base, a nossa leitura bíblica em classe, está em Ezequiel capítulo 7, verso 1 ao 10. Não vou ler para não perdermos muito tempo, né? Porque a lição é extensa. Então nós vamos já para o comentário. Primeiro, o comentarista da nossa lição é o pastor Ezequiel, se não estou equivocado, deixa eu confirmar aqui, Ezequias Soares, um exímio, né, teólogo, tá? E ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, sobre a profecia. O segundo tópico, sobre o fim. E o terceiro e último tópico, sobre o inimigo. Nós vamos iniciar nossa lição lendo a introdução. O juiz divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel, na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Jeová ou Javé permitisse que o ímpio conquistassem a cidade e destruísse o templo. Né? Eles não imaginavam isso e por isso não deram crédito à pregação dos profetas, principalmente de Ezequiel. E essa profecia não era só para Israel, mas ela é global, ou seja, ela é escatológica. Ela até para o nosso dia ela tem duplicidade, né, de interpretação. Certo? Então nós vamos iniciar a nossa lição. No seu primeiro tópico, vamos comentar aqui, discorrer a nossa lição no primeiro tópico. Primeiro tópico, sobre a profecia. No seu primeiro subponto, introdutório, ou a introdução. Tá? Como Ezequiel era conhecido primeiramente como sacerdote, era indispensável ele usar a expressão como o dos profetas nas profecias por ele proferida. Por exemplo, que era, veio a mim a palavra do Senhor. E também, assim diz o Senhor. Como ele estava no meio dos judeus exilados na Babilônia,
era normal ele usar essas credenciais, tá? Porque os judeus já conhecia como se portava os profetas. Na verdade, ele era um sacerdote, mas Deus o havia escolhido também para ser um profeta. Então ele nem chegou a iniciar, né, o seu ofício de sacerdote, porque Deus já o separou para profeta e ele foi, né, profetizar no meio dos exilados na Babilônia, dos seus contemporâneos, ou dos seus irmãos israelitas. Então o Espírito Santo, né, deu a ele essa credencial que era conhecida pelo povo, que era: veio a mim a palavra do Senhor. Então o povo entendeu que realmente era Deus que estava lhe usando, que estava com ele, né? Porque como os profetas no meio deles. Então eles reconheceram que essa credencial, né, realmente identificava que ele era um profeta no meio dos exilados, que Deus estava usando ele. Então quando Deus chama alguém, ele credencia esse alguém, ele habilita esse alguém e ele capacita esse alguém para que ele possa exercer o seu ministério. Então quando Deus chama, ele responsabiliza. Embora Ezequiel era sacerdote, porém Deus o chamou para ser profeta. Então o rumo de Daniel muda e agora há necessidade de ser profeta em Israel. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram motivado pelo Espírito Santo de Deus. Então a profecia não é de particularidade dos homens, mas os homens de Deus falaram através do Espírito Santo de Deus. Ela vem de Deus. Avançando para o nosso segundo subponto do nosso primeiro tópico. Extensão. A expressão hebraica Adam Israel, que significa terra de Israel. Adam em hebraico, Israel, que significa terra de Israel. Essa expressão foi dita pelo profeta 17 vezes no seu livro. Deus estava usando Ezequiel para dizer que o juiz vai cair em toda a terra de Israel. Deus já vinha falando há mais de 300 anos aproximadamente com a tribo de Israel, a tribo do sul, né? Judá, certo? Porque não houve arrependimento e o juiz de Deus foi inevitável. 300 anos falando e eles não se arrependeram, eles não acreditavam que Deus vinha com juízo, mas Deus veio e foi inevitável o juízo sobre a tribo de Judá. Embora o ser um juiz sobre Israel, a extensão desse juiz é mundial, tá? Então a profecia ela abrange, né? Ela é escatológica, tá? Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra, né? Sem exceção. Apocalipse 7:1. Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, vem sobre e nem sobre o mar e nem contra árvore alguma. Os anjos, os pontos cardeais aqui novamente, tá? Avançando para o nosso terceiro tópico, ou terceiro subponto do nosso primeiro tópico, quando? Né? Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então, quando vem o fim? Agora. Né? O profeta estava dizendo, não tem mais
É inevitável, o fim vem. Foi 300 anos falando, o povo não ouviu, então Deus agora entra, né, com juízo sobre o povo de Israel. Tá? Então nós temos aqui no hebraico ata, que significa agora. Ressalta a iminência do fim. Não tem mais, né, chance, agora o fim vem para valer. Agora depressa, derramarei o meu furor sobre ti, caminhos, sobre os teus caminhos e porei sobre todas as tuas abominações. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ban, né? Parece até uma expressão aí gaúcha, mas bate, né? Ba, que significa ver, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia de Ezequiel. Isso revela que o juiz estava junto deles para ser executado e não havia mais tempo de escapar. Já havia 300 anos e agora chegou para valer, não há mais tempo. A profecia está dizendo, o juiz chegou, o juiz está, né, batendo na porta, não vai mais voltar atrás. Acabou, né? A chance, teve chance de se arrepender, mas não se arrependeram e agora Deus entra com juízo. No âmbito mundial, o Novo Testamento é claro quanto à iminência de Deus sobre toda impiedade. Hebreus 10, versículo 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. João 8,18. Filhinho, esta é a última hora. É bem claro no Novo Testamento a respeito dessa profecia. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de conta de Judá com Deus, Jeová ou Javé. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, sobre o fim, primeiro subponto, sentindo. A palavra fim do hebraico, jetes, tá? Que significa fim ou a execução, a sentença já havia sido entregue, a sentença já havia sido dada por Deus, irrevogável. Não havia tempo para mais nada. E de fato, né, Jerusalém foi destruída também juntamente com o seu templo. Então Deus falou com o povo, mas não deu ouvido, o juiz veio sem piedade, porque eles não arrependeram. Então foi destruída e assolado. O povo de Deus precisa saber que existe tempo, o tempo de Deus. Tá? Nós precisamos saber disso. Na mesma proporção da longanimidade que Deus avisou, Deus também foi, né, intensível na sua anunciação e execução. Então Deus é longânimo, mas se o povo não arrepende, então o juiz vem sobre o povo. No segundo subponto, no segundo tópico, a expressão repetida sobre o fim. Repete aqui novamente. Visto que as tribos do sul, eles conheciam bem a lei de Moisés e eles foram avisados por muitos anos acerca do juízo e não se arrependeram. Chegou a hora da execução de Deus sobre a rebelde Judá. Vem o fim vem, foi repetido pelo profeta Ezequiel em vários séculos, né? Em vários versículos, por exemplo, aliás, em vários versículos, melhor dizendo, o 2, o 3 e o 6 e o 10 do capítulo 7. Então o tempo foi bem extensivo, mas eles não se arrependeram. Ezequiel estava avisando que a sentença havia sido dada e a execução havia chegado. Ezequiel repetiu várias vezes para deixar bem ciente, bem claro, que a execução chegou e é inevitável. Agora acabou a chance. Agora é só o juiz de Deus sobre a cidade rebelde.
Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, a repetição da sentença. Todas as coisas que Deus reprovava, Judá praticou. E Deus prometeu por ele mesmo que assolaria a casa de Judá. Jeremias 22:5. Mas se não derdes ouvido a esta palavra ou a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Para Deus jurar por si mesmo, realmente havia esgotado todas as possibilidades de uma chance para aquele povo, devido a tantos anos que Deus advertiu eles e eles não se arrependeram. Para Deus jurar por ele mesmo, havia esgotado todas as possibilidades. Deus foi longânimo, mas o povo não se arrependeu. Estamos vivendo dias semelhantes a isso. Tá? Terceiro e último tópico, sobre o inimigo. No primeiro subponto do terceiro tópico, já floresceu a vara. Ezequiel usa uma analogia, botânica aqui, certo? Para se referir ao rei Nabucodonosor. Tá? Assim como o rei da Síria foi comparado ao chicote para açoitar a Samaria, assim o rei da Babilônia foi comparado a uma vara para castigar Jerusalém. Segundo subponto do terceiro tópico, reverdeceu a soberba. Deus usaria o poderio bélico da Babilônia para destruir Jerusalém, por causa da sua soberba. Mas ao mesmo tempo, porém, Deus puniu a própria Babilônia por exagerar, pelo exagero da sua soberba. Porque nós vemos que Nabucodonosor foi muito soberbo e foi punido por isso. Ele era o chicote de Jeová, a vara de Jeová, mas ele se excedeu e Deus puniu. O rei Nabucodonosor, o rei da soberba, por causa da soberba de Nabucodonosor, Deus fez ele pastar com os animais, por não ter se arrependido quando foi avisado por Daniel. Daniel 4, versículo 27 ao 32 e 33. Daniel chegou a dizer para ele: ó rei, eu te aconselho, arrepende do seu pecado. Mas ele não arrependeu, virou o bicho e foi pastar junto com os animais. Porque o nosso Deus é soberano. Ele estava sendo usado, mas não entendeu isso. E achou que toda aquela maravilha, 7 maravilhas do mundo então, era feito pelo seu poder. E não pôs Deus em primeiro lugar e virou o bicho, virou animal e foi pastar junto com os animais. Terceiro subponto do terceiro tópico, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor vem da origem da língua cádica, que significa Nabo, protege a minha herança. Nabo aqui não é aquele legume, tá? Nabo aqui era o falso deus da Babilônia, considerado filho do deus Marduk. Esse era Nabo, tá? Era o falso deus da Babilônia. Babilônia significa portão de Deus. Olha aí, até interessante, né? O quarto subponto do terceiro e último tópico, a Babilônia é considerada a mãe das idolatrias. Tá? Hoje o sistema diabólico, e hoje representa o sistema diabólico do mundo, a Babilônia. A Babilônia é um sistema, não era simplesmente um país, mas é um sistema, e hoje ela representa esse mundo perdido. E o povo de Deus é visto como Daniel, que mesmo vivendo no meio desse sistema diabólico, permaneceu fiel. Tá? Assim como Deus deu graça para Daniel vencer a Babilônia, assim também ele nos dá graça para vencer o mundo de então. João 16:36, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos animando aqui, que ele venceu, e com ele e através dele nós podemos vencer, escondido em Jesus, este mundo tenebroso que jaz no maligno. E nós chegamos ao final da nossa lição. Eu quero aqui ler a conclusão para nós concluirmos a nossa lição, essa lição
de número 2, abençoada, né? E comentada pelo nosso comentarista, o nosso comentarista da lição, abençoado, tá? Ezequias Soares. Então vamos à nossa conclusão, a conclusão da lição de número 2. Quero agradecer vocês por ter ficado comigo até agora. Estamos chegando ao final já. Conclusão. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho do sacerdote. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então não tinha desculpa para Israel, como não tem desculpa hoje, né, para as pessoas, porque o evangelho está sendo pregado. Ninguém, né, pode dizer que está ignorante a respeito da pregação do evangelho. Então aceite Jesus, levante a sua mão como sinal. Se tu confessares a Jesus com a tua boca e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Então, você faça essa decisão hoje, aceita Cristo para um dia você estar com Ele no céu. Um abraço para cada um de vocês, um beijão no coração e até o próximo vídeo. Galera, Deus abençoe cada um de vocês.